Olá galera, beleza? Você lembra então sobre a fundação de Roma? Segundo os historiadores, então, gente, Roma teria sido fundado pela junção de 4 povos: latinos, samnitas, etruscos, 6 papudo, gregos. Latinos, samnitas, etruscos, gregos. Hoje então nós vamos ver sobre a decadência do Império Romano. E foram 3 os motivos: a diminuição do número de escravos, a invasão dos povos bárbaros e o surgimento do cristianismo. Então galera, o primeiro fator da queda do Império Romano é a diminuição do número de escravos. Então Roma, o Império Romano, estava em constante guerra, dominava. E esses povos que eram dominados eram escravizados e produziam, plantavam, cultivavam para sustentar um exército que estava em constante guerra. A questão é que a partir do ano 50 depois de Cristo, o Império Romano decidiu fazer o que a gente chama de paz romana. Não dominar mais, não invadir mais outras regiões, procurar mais uma segurança interna, manter uma segurança interna. E isso fez com que começasse a diminuir cada vez mais o número de escravos. Chega um momento em que os patrícios, que eram os grandes proprietários de terra e que precisavam muito de escravos, eles passaram a contratar pessoas, pagar salário para essas pessoas. Ou seja, tiveram gastos maior. E como o imposto na época era sobre o lucro, eles passaram a ter um lucro menor e passaram a pagar menos imposto para o Império Romano. Consequentemente, esse Império Romano, com uma arrecadação menor, passou a ter menos recursos para manter as suas fronteiras, manter um exército em suas fronteiras. Outro fator foi então a chamada invasão dos povos bárbaros. Como as fronteiras estavam mais desprotegidas, muitos povos bárbaros passaram a invadir lentamente o Império Romano. Visigodos, ostrogodos, burgúndios, lombardos, suevos, vândalos, anglos, saxões. E entre esses povos havia um povo chamado Huno. Esses povos, o povo Huno, eles eram extremamente cruéis, principalmente o seu líder, Átila. E chega um momento em que esse povo Huno resolve dominar regiões onde viviam esses outros povos bárbaros, forçando então uma invasão repentina para dentro do Império Romano. Esses povos bárbaros, tentando fugir dos Hunos, invadem em massa o Império Romano. Os cristãos tomaram... Leia mais alto, professor. Mais alto. Os cristãos tomaram... Mais alto. O terceiro fator, galera, é o que a gente chama de o surgimento do cristianismo, que é uma nova religião que surge no Império Romano, uma religião monoteísta, diferente da religião politeísta que havia em Roma, e aonde colocava a ideia de igualdade entre os homens e principalmente aquela ideia de que Deus está acima de César. Então os cristãos não seguiam tanto César, não obedeciam tanto às leis de César, tá? Colocava aquela ideia de que Deus era superior. E isso passou a ser muito perigoso para o Império Romano. Então a princípio os cristãos eram perseguidos, muitos morriam até no próprio Coliseu, mas com o passar do tempo, a expansão do cristianismo no Império Romano fez com que, a partir do século III, tá, após Cristo, o Império Romano passasse a colocar o cristianismo como uma das religiões a ser respeitadas dentro do Império Romano e, posteriormente, colocando o próprio cristianismo como a religião oficial de Roma. Tá? Então, esses 3 fatores levam, então, o que a gente chama de queda do Império Romano. Então, seria a diminuição do número de escravos, a questão da invasão dos povos bárbaros e o surgimento e expansão do cristianismo. Professor, pode fazer folha separada? Folha separada aí, galera. Quem não quiser
quiser fazer em folha separada, faz em folha divorciada, tá? Ou em folha dando um tempo. Tá bom, galera? Esse foi o resumo então da queda do Império Romano. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha, aciona o sininho. Isso aí, falou, galera!